Meu nome é Luciano André Deitos Kozlovski, coordenador do projeto Emprego das Eólitas ESM5, sintetizado a partir da cinza de casca de arroz para a adsorção de metais em água proveniente do processo de eletrocoagulação. Bolsistas do projeto, primeira etapa, Camila Schwarz Pauli, segunda etapa, Natália Valesco Rodini. Objetivos gerais do projeto: avaliar a eficiência do processo de eletrocoagulação empregando eletrodos de ferro aplicado ao tratamento de efluente têxtil sintético, avaliar as variáveis de estudo e sua influência no processo de eletrocoagulação, intensidade de corrente, concentração de eletrólito e concentração de pigmento. Objetivos específicos: avaliar a eficiência da remoção de cor de EQO e ferro residual, empregando uma zeólita sintetizada a partir da cinza de casca de arroz. E o segundo objetivo específico: comparar com uma zeólita comercial a eficiência da remoção de cor de EQO e ferro residual. O processo de eletrocoagulação ocorre por meio de reações eletrolíticas na superfície do eletrodo e posterior desestabilização de moléculas presentes no líquido por meio de uma diferença de potencial elétrico aplicado. O mecanismo de desestabilização dos contaminantes presentes na solução eletrolítica pode ocorrer de acordo com alguns aspectos, como, por exemplo, a formação de uma compressão da dupla camada difusa em torno da espécie química carregada. A cinza de casca de arroz apresenta efeito prejudicial tanto para a saúde humana como para o meio ambiente. Desta forma, a cinza de casca de arroz desperta interesse pela sua composição rica em sílica, disponibilidade pelo seu custo, podendo desta forma agregar valor a este refúgio. A cinza de casca de arroz apresenta lenta biodeteriorização, o que faz com que permaneça inalterada por um longo período de tempo e produz gases poluentes como metano e óxido nitroso. E a cinza de casca de arroz é proveniente da queima da casca de arroz, sendo o resultado do processo do beneficiamento do próprio arroz para obtenção de energia térmica e elétrica. Nesse estudo foram utilizados o pigmento orgânico reativo, azocorante, na preparação do efluente sintético, como variáveis de estudo: concentração de eletrólito, cloreto de sódio, NaCl, Pa, com concentrações de 4 grama-litro e 2 grama-litro, concentração de pigmento orgânico reativo, 0,5 grama-litro e 1 grama-litro, e intensidade de corrente elétrica de 2 amperes e 4 amperes. A metodologia empregada nesse estudo consistiu do uso de uma fonte de energia para o processo de eletrocoagulação, o reator eletroquímico, agitador magnético, eletrodos de ferro com 32 cm² de área molhada e a transferência do efluente via eletrocoagulação por uma coluna de vidro contendo zeólita comercial e ou cinza de casca de arroz para avaliação dos parâmetros físico-químicos. Em relação à cinza de casca de arroz, a figura 1 apresenta o processo de síntese e formação das esferas. Na figura 2, a introdução na coluna de vidro. E a figura 3 apresenta após o processo de filtração com perda de massa em relação à passagem do efluente via processo de eletrocoagulação. A metodologia empregada nesse estudo consistiu basicamente da utilização do Standard Métodos para os parâmetros cor verdadeira, demanda química, pH e ferro residual. Resultados obtidos: conforme pode ser observado na tabela 3, na cor verde, os resultados que foram obtidos para os testes experimentais 5 e 6 atenderam à legislação CONAMA 430/2011 em relação ao pH, ferro residual e cor verdadeira em relação ao valor máximo permitido pela legislação. Comparativamente ao efluente bruto, pode ser observado uma melhor condição desses parâmetros em relação ao efluente bruto. E ainda em relação a DQO, comparativamente ao SEMA 070/2009, foi observada também uma redução significativa da DQO em torno de 85%. Resultados obtidos em relação ao uso de zeólita comercial e cinza de casca de arroz com meio filtrante, empregando como referência o teste experimental 5,
pH 6,06, observa-se uma redução no pH, provavelmente em função das características da cinza de casca de arroz e da zeólita comercial, sendo necessário um ajuste de formulação em relação ao pH. Ferro residual, observa-se uma redução bastante acentuada, demonstrando assim que a superfície da cinza de casca de arroz apresenta uma grande quantidade de sítios ativos, que permitiu, portanto, a bioadsorção em relação ao ferro. Cor verdadeira e DQO apresentaram um aumento que pode ser devido em relação ao processo de perda de massa da cinza de casca de arroz durante o processo de filtração. Considerações finais. Os valores pH apresentaram-se abaixo do limite estabelecido pela resolução CONAMA 430/2011. Desta forma, é necessário um ajuste em relação ao processo de síntese da casca de arroz em relação à matéria-prima e reagentes. A resolução CONAMA 430/2011 não referencia o parâmetro DQO, portanto, foi utilizada a resolução SEMA 070/2009, anexo 7, e a recomendação do Conselho Regional de Química, CRQ, em relação a DQO. Foi observado nos ensaios experimentais 5 e 6 que os valores obtidos apresentaram uma remoção em torno de 85% em relação ao efluente bruto. E para a síntese casca de arroz, constata-se um melhor desempenho na remoção de pigmento pelo biomassa, em função do aumento dos sítios ativos no processo de adsorção e remoção de ferro residual. Agradecimento à Universidade do Estado de Santa Catarina pelo fornecimento de materiais, reagentes e pela Bolsa PROIP, FAPESC, Governo de Santa Catarina e CNPq.